Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. Apoio institucional, Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Seduce e Governo de Goiás, Estado inovador. Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. radiosomdegoias.com.br. Eu sou Pedro Fernandes e é muito legal estar com você na Rádio Som de Goiás, trazendo as entrevistas semanais dos artistas goianos. E claro, você pode interagir com a gente pelo facebook.com/Rádio Som de Goiás, ou ainda enviar o seu som, agendar uma entrevista, agendar a sua transmissão ao vivo. Pode enviar aí pelo contato @radiosomdegoias.com.br. A Rádio Som de Goiás tem coordenação de Pedro Fernandes, edição de áudio Cláudio Bueno, assistente de produção Cirilene Fernandes, webmaster João Gustavo Diniz, designer master Gustavo Oliveira e Facebook Luan Goulart. Hoje vamos falar com Pedro Scalon, músico experiente que hoje está na cidade de Brasília, mas claro, está em Goiânia praticamente toda semana com os seus shows e claro, rodando o Brasil. Pedro, obrigado pela sua entrevista com a gente aqui na Rádio Som de Goiás. E por que a mudança de Goiânia para Brasília? Explique isso aí pra gente. Pedro Fernandes, lisonjeadíssimo de estar dando essa entrevista para você. Obrigado, estou muito grato. Goiás é uma terra, né? É a minha terra, né? Onde eu sou sempre muito bem acolhido, me sinto muito bem aí pelos jornalistas, né? Pela mídia, os shows que eu faço por aí são sempre muito bem-vindos, assim. É muito legal sempre estar aí em Goiás. Então, minha vinda para Brasília foi uma questão de estratégia, porque eu estava indo muito para São Paulo para tocar e para gravação de CD, né? Eu estava gravando muito em São Paulo, então eu vim em Brasília uma oportunidade melhor de projeção para o Brasil, né? Visto que eu tinha ganhado alguns festivais já com algumas canções e tinha feito alguns amigos, né? Como Maria Gadu, Tony Ferreira, João Arizo, Dani Black, né? Todos eles são de São Paulo ou Brasília, então eu vi Brasília como uma ponte mesmo para mais certa para São Paulo e Rio de Janeiro. No release, Pedro, não tem como eu mencionar todos os seus cursos, todo o seu currículo. Me explica como é que você conciliou a carreira de músico, de artista, compositor, com todos os cursos que você tem no seu currículo como músico profissional. Então, essa é uma pergunta curiosa, muita gente me pergunta isso. Eu tive o privilégio, a sorte, né, de ter na minha bagagem, né, assim, grandes mestres, né, da música brasileira. Isso foi agregando durante o tempo, né. Eu desde pequeno, Pedro, assim, eu com 7 anos de idade, eu já fazia aulas de piano em casa. Minha mãe é pianista, professora da faculdade, Viviane Vilela, né, aí de Goiás. Então desde pequeno eu fui meio intimado, né, como eu sempre falo, a ter esse estudo um pouco mais formal, né. Então isso para mim sempre foi de uma forma muito natural, esses cursos que eu fiz, né. Eu sou graduado pela MT, eu tenho 27 cursos pela MT, sou graduado em composição pela Souza Lima em São Paulo e tenho 2 pós-graduações na Berkeley, né, nos Estados Unidos. E tudo foi feito de uma maneira muito leve, né? Foi muito leve. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Eu sempre tocando, fazendo curso. Eu nunca fiz nada além da minha vida que não fosse música, né? Então eu sempre procurei estar dentro de ambientes musicais e rodeado de pessoas musicais também. E por ter uma família de músicos, isso facilitou muito, né? Esse meu currículo, né? E por você ter começado muito cedo, Pedro, claro, teve o apoio e o incentivo da sua mãe, que é pianista, e do seu avô, claro, que é um compositor. Isso ajudou muito nesse início de carreira aí, que vem aí desde os 7 anos de idade. Então, Pedro, é engraçado essa coisa do facilitar, né? Tudo começou com meu avô, Henrique Duarte da Costa Neto. Meu avô, um grande compositor, né? Assim, já mais voltado para música erudita, né, para música clássica. E minha mãe, Viviane Vilela, né, assim, é pianista clássica também. Então, assim, facilitou no sentido de eu estar sempre com o instrumento na mão, né. Eu sempre estava com o instrumento, cantando, tocando, mas a cobrança, né, como eu sempre digo, né, é engraçado, a cobrança de sempre estar, assim, tocando bem, de estar cantando bem, de estar me apresentando bem. Eu com 7 anos, eu lembro bem disso. Uma lembrança que eu tenho, Pedro, assim, do meu histórico, que quando eu era pequeno, minha mãe tinha uma escola de música.
né? E nessa escola de música tinha os recitais, né? E nesses recitais eu era sempre o filhinho da professora, né? E tal. Eu tinha 7, 8 anos de idade, então eu tinha que me apresentar muito bem, né? Eu tinha que assim ser era a apresentação esperada, né? O filho da professora agora vai tocar, né? Então a cobrança era muito forte, então eu me sentia às vezes cobrado demais, né? Isso, algumas pessoas ousam dizer assim que eu não tive muita infância, né? Na verdade eu tive, a minha infância foi um pouco diferente. Em vez de eu estar jogando futebol com meus amigos, né? Eu estava tocando piano, eu estava tocando guitarra, eu estava cantando, eu estava compondo. Foi uma infância um pouco diferente, realmente eu tive uma infância e uma adolescência um pouco fora do normal, por assim dizer, né? Mas eu agradeço muito minha mãe por isso e meu pai por isso. É sempre legal sobre tributos, eu acho bacana, e você participou de muito deles. Conta um pouquinho dessa história dos tributos que você fez a grandes artistas do mundo aí, como foi a aceitação até do público também. Então, quando eu comecei a trabalhar diretamente com música, isso já pequeno, muito pequeno, né? A gente tá falando de 9 anos, tudo. Eu fiquei encantado com essa coisa dos Beatles, por exemplo. Quando eu vi o John Lennon tocar, eu tive um embate muito grande na minha vida, assim, porque era aquela coisa pragmática lá em casa, de querer tocar Beethoven, tocar Tchaikovsky, Chopin, e eu querendo tocar Beatles, né? E minha mãe sem entender, né? Falou, pô, mas como, né, esse menino tá tendo contato com os maiores músicos do mundo, agora ele quer ser o John Lennon, esse cabeludo aí, gritando, tocando. Era engraçado demais. Mas enfim, então tudo começou aí. Eu com a minha primeira banda cover dos Beatles, já tocando em festinhas em Goiânia, fazendo comerciais. Foi muito importante isso pra mim. E terminou agora, né? Hoje em dia eu faço o tributo a Cazuza, né? O tributo a Cássia Eller. Eu sou um dos únicos 2 artistas que tem aceitação pela Luciana Araújo, né? A gente tem o portfólio dela pra gente poder usar o nome do filho dela, do Cazuza, do nosso querido Genoa. E a aceitação foi muito boa. Eu recebi uma carta dela que eu fiquei muito emocionado, presentes da Sociedade Viva Cazuza também. Então a gente está sempre nativa e eu procuro sempre homenagear esses grandes ídolos, né, Pedro, que eu tenho, que são referências para mim, de alguma forma. São muito importantes para mim continuar trilhando esse caminho da música, principalmente da música autoral também. Claro, a gente aparecendo em rede nacional no programa do Faustão da Rede Globo sempre tem uma audiência gigantesca e, claro, as portas se abrem. Aconteceu com você depois da aparição no Garagem do Faustão e, claro, vencendo o concurso? Então, antes de contar a história do Garagem do Faustão, é engraçado porque eu participei de um festival chamado Canta Cerrado, lá em Goiás, né? Eu tive uma classificação bem alta e eu ganhei, na verdade, uma gravação na Up Music, né? Que é um estúdio aí de Goiás, com o Ellison Castro, que é um grande produtor, daí produz os grandes caras, né, da música brasileira aqui do Brasil. E devido a isso, quando eu fui gravar essa primeira música autoral minha, eu descobri, eu tenho tanta coisa que eu queria dizer, né? Eu queria falar, eu acho que eu vou gravar um CD autoral, né? Eu vou querer gravar um CD meu. E fiquei com muito medo disso, muito receio, mas fui lá e gravei. Esse CD foi muito bem aceito pela mídia, comecei a fazer muitos programas, né, assim, pelo Brasil e tudo, e acabou que a gente gravou um clipe de uma música desse CD, com o cineasta Cassius Cordeiro. E esse clipe ele foi parar no site da Globo, eu lembro muito bem disso, assim, eu tenho uma recuperação muito saudável. Ele ficou 5 semanas em primeiro lugar, como o vídeo mais visto, né, do Globo.com, e acabou que a gente teve essa surpresa de ter ganho a Garagem do Faustão, que era um programa de clipes, né? Então, assim, a visibilidade foi ótima, assim, o pessoal começou a conhecer mais. Eu lembro, é engraçado que o pessoal pode procurar isso no YouTube, né? O pessoal comentando, mas em Goiás também faz pop bem feito, né? Não é só sertanejo, né? É engraçado como o pessoal lá fora vê um pouco a gente. Isso deu uma visibilidade legal, assim, eu vou para São Paulo, vou para Minas, vou para os festivais, o pessoal me conhece, lembra da canção, lembra da música, né? A gente tá falando de 2 anos, né? E eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu acho que o artista tem que ir por esse caminho mesmo, ó. A gente tem que participar sim de Garagem Faustão, tem que participar dos programas de grande massa, né? Eu lembro bem assim que o clipe tinha 20 mil visualizações, 100 mil, desculpa, 20 mil visualizações, 10 mil. Quando ele foi pro Garagem Faustão,
ele chegou a quase 200 mil visualizações em uma semana, né? Então é bom isso pra gente, o nome da gente fortalece, e o nome da gente fortalecendo, o nome da gente fortalece também, e vice-versa. Então eu fiquei muito feliz com isso, sou muito grato a esse passado, né? Pedro, em 2013 você lançou o seu primeiro disco, Nas Margens do Tempo. Fala um pouquinho desse primeiro trabalho seu, que tem participação de grandes músicos nacionais. Tem o Chocolate na bateria, que foi baterista do Lulu Santos por muitos anos, o Gedesmir Alves, que é violoncelista, e também o Guilherme Santana, baterista, dentre outros, que fizeram parte desse projeto aí, que deve ter sido fantástico para você. Incrível, Pedro. Esse CD para mim, Nas Margens do Tempo, para mim foi um filho, sabe, assim, eu tive o prazer imenso, assim, de contar com grandes amigos, né, devido a essa coisa de estar sempre tocando, sempre nativa, né, eu fiz grandes amizades, né, com grandes músicos, né, inclusive, como você citou, o Chocolate, que é o baterista do Lulu Santos, né, tocou também com a Ivete Sangalo e com vários outros artistas, assim, né, o Guilherme Santana, para mim, que na minha opinião é o melhor baterista do Brasil, para mim, o cara é internacional, para mim, o Guilherme Santana é impressionante ver ele tocar, assim, o Gedesmir Alves, que é um violoncelista daqui de Brasília. Então eu tive essa sorte de poder contar com esses presentes, né, desses grandes amigos, né, que me inebriaram, né, fizeram parte desse meu primeiro filho, né, dessa minha primeira obra, né, Nas Margens do Tempo. Com tanto apreço, né? Eu lembro até hoje do sorriso do Chocolate gravando um disco, por exemplo. Hoje você está se dedicando a um tributo, né, de Cássia Eller e Cazuza, trabalho que tem rendido muitos elogios. A gente que acompanha tudo na rede social, nos sites, blogs de música, enfim, tem rendido muito. Como é que foi esse projeto? Como é que está sendo esse projeto? Se vai continuar em alguma execução? E também tem um convite muito legal, né? Fala pra gente desse projeto seu aí que tá arrebentando em todo o Brasil. Pois tem 2 anos isso, né? É uma coisa que tem gerado uma repercussão bem legal. 2 anos atrás eu recebi um convite de fazer uma homenagem ao Cazuza. Eu não sabia nem direito quem era Cazuza. E eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa, né? Eu falei, vamos lá, vamos ver quem é, vamos ver se eu me identifico. E eu simplesmente me apaixonei pelo cara, né? Assim, o Cazuza pra mim é fantástico, é um artista completo, e eu senti, quando eu via ele cantando, eu falei, pô, mas eu que devia ter composto isso aí. Enfim, eu que devia estar falando isso, né? Assim, isso parece que faz parte de mim. A Lucinha até fala que parece que é uma coisa espiritual, né? Eu comecei há 2 anos a fazer esse tributo a Cazuza, essa homenagem ao Cazuza, né? Que logo em seguida passou a homenagem a Cássia Eller, né? Então eu conheci toda a banda da Cássia, né? O Walter Vilaça tocou comigo no mesmo palco, né? O Valtinho, né? A banda inteira da Cássia, na verdade, né? Então tive um contato muito grande com eles. Fui para a Sociedade Viva Cazuza, fui muito bem recebido, ganhei de presente artefatos do Cazuza que a Lucinha me deu, como as bandanas, né? Do Cazuza. Então eu me senti muito, muito grato, muito feliz. A Lucinha escreveu uma carta para mim linda, né? Que pode ser conferida hoje aí nas redes sociais. Que eu fiquei muito emocionado, minha família toda ficou muito emocionada, né? Então a gente sempre tá assim, homenageando o Cazuza. Sempre quando eu posso, eu sempre quero levantar a bandeira e não deixar a obra dele morrer de forma nenhuma. Grande poeta, grande músico, grande cantor, grande cara, como eu disse pra Lucinha, apesar de tudo, um grande cara, um grande homem, um grande cara, Cazuza. Pedro, como anda a sua agenda? Lotada até o final do ano aí para muitos shows, e o que você está pensando em fazer de especial nesse ano de 2017? Pois é, Pedro, a agenda sempre teve muito cheia, né? Graças a Deus, assim, eu sempre vivi muito bem de música, né? Sempre vivi muito bem de palco, né? Eu vejo muitos artistas, amigos, às vezes reclamando. Eu acho que é uma falta, às vezes, de gerenciamento mesmo, uma falta de ir pra luta, né? Ir pra cima. Esse ano de 2017 eu resolvi dar uma parada um pouquinho. Eu tô fazendo poucos shows, né? A questão de 1 show por semana, 2 shows por semana, porque eu tô em estúdio, né? A gente tá gravando agora o 2º CD, que tá sendo financiado pelo Sebrae. E esse disco a gente está com uma expectativa muito grande dele, né? Eu espero até coisas grandiosas desse disco aí, como o Grammy e tudo.
Então essa dedicação pro estúdio tá sendo uma coisa mais visceral e primordial, assim, né? A minha premissa é o estúdio, é o CD, tá sendo intitulado Setembro, CD Setembro, né? Que é um CD que eu espero me dignificar muito com ele. Pedro Scalon, pelo que eu tenho visto, lido, é incansável. Já está fazendo mestrado em composição e já está pré-lançando o seu segundo CD, que vai se chamar Setembro, que terá participação de nomes fortes da música brasileira. Olha só que legal. Fala desse novo projeto, como é que está sendo composição, pré-produção e como vai rolar essa produção. Brasília ou Goiânia? Pois é, nem Brasília, nem Goiânia, nem São Paulo, é mundo, né? A gente está gravando com pessoas do mundo inteiro, que a gente está achando que é adequado para o CD. Estou muito feliz, Pedro, muito feliz. Esse CD realmente estou tirando das vísceras, né? Como eu costumo dizer. Já contém a participação do Guilherme Santana, que é um grande amigo. Já gravou as baterias do CD Setembro. A gente está contando com a participação de dois grandes nomes da música popular brasileira hoje, Maria Gadu e Oswaldo Montenegro, né? A gente está em contato, eles estão querendo gravar. Agora é uma questão só de articulação, né? São todas músicas autorais. Eu estou gravando, quando não é uma música autoral, eu estou gravando música de amigos, né? Vai ter uma regravação só, que é uma música do Lô Borges, que eu encontrei com ele na FENAC do ano passado. Ele cedeu essa música para mim poder gravar. Então vai ter essa regravação e grandes nomes aí. As surpresas vão vir. Eu espero que muita gente goste, se identifique. Assim, o desejo maior é tirar o que está dentro de mim para fora. E o meu segundo desejo maior é que as pessoas se sintam homenageadas e que eu consiga tocar o íntimo das pessoas com esse CD. Valeu, Pedro, pela entrevista aqui na rádio somdegoiás.com.br, a rádio que é apoiada pelo Fundo Estadual de Cultura, Seduce Governo de Goiás, Estado Inovador. Obrigado e fique à vontade para estar com a gente em outras oportunidades, tá bom? Obrigado, Pedro Fernandes, meu xará. Eu me sinto lisonjeado, valeu. Eu espero que o público aí esteja junto com a gente, né? Eu queria só avisar que a gente está postando todas as gravações, pré-produções, gravações de guias, gravação de bateria com o Guilherme. Vamos gravar agora com o Oswaldo, enfim, com todo mundo, com a Gadu. Eu espero que todo mundo participe desse CD. Eu quero a galera toda junto comigo, entendeu? Eu quero o pessoal jovem, a galera que tá afim de fazer som novo, é a nova música popular brasileira vindo aí, né? Eu quero todo mundo junto comigo pra gente poder fazer uma história e fazer uma história bonita, ok? Deixar uma história linda aí pros nossos futuros netos e bisnetos e assim por diante, tá bom? Obrigado, beijo pra todo mundo, muita luz pra todo mundo e sintam-se todos abraçados, ok? Obrigado, valeu. Então vamos ouvir aí o som do Pedro Scalon, músico e compositor. Ele é goiano, agora está radicado em Brasília e está fazendo shows aqui na nossa cidade Goiânia, também interior do estado e em todo o Brasil. Foi uma entrevista super legal, simpaticíssimo Pedro, valeu. Vamos aí com as músicas do Pedro Scalon. A primeira é Pra Sempre e a segunda é Infinito, ela que vem no formato acústico aqui na Rádio Som de Goiás. Valeu. Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. O sol não me fere, parece que tudo que aprendi esteve sempre aqui agora. Os ventos do norte te trouxeram aqui, já me guiam a seguir, a buscar o que eu deixei lá fora. Dentro dos seus olhos pude enxergar das respostas um sim pras perguntas, um fim. E agora percebo no brilho do olhar tudo o que eu quero pra mim. Dentro dos seus olhos pude estar. O céu
escurece, parece que o quanto me perdi reflete em quem eu sou agora. Os ventos do norte te trouxeram aqui, me guiam a seguir, a buscar o que eu deixei lá fora. Dentro dos seus olhos pude enxergar das respostas um sim pras perguntas, um fim. E agora percebo no brilho do olhar tudo o que eu quero pra mim. Sempre, nem sempre vai, nem sempre vai. Nem sempre vai, nem sempre vai ser pra sempre. No, 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 yeah. Me perco, te encontro no dentro dos seus olhos. Pude enxergar das respostas um sim pras perguntas, um fim. E agora percebo no brilho do olhar tudo o que eu quero pra mim. Dentro dos seus olhos pude estar. Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. É só olhar a minha volta para ver quem sou. Olhei pra trás e me perdi ao me encontrar em tantos olhares distantes. Eu sempre soube o que buscar, aonde estar, qual é o meu lugar. Mas o tempo vem me entregar no seu olhar. É só olhar a minha volta, só há pedaços de quem sou. Ao meu redor não me encontro. Quero me encontrar, quero me jogar no infinito de quem sou. Eu sempre soube o que buscar, aonde estar, qual é o meu lugar. Mas o tempo vem me entregar no seu olhar. Eu sempre soube o que buscar, aonde estar, qual é o meu lugar. Mas o tempo vem
Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. radiosomdegoias.com.br. No site você tem notícias da música, agenda cultural, programas especiais e todas as informações para enviar seu som. Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. Apoio institucional, Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, Seduce e Governo de Goiás, Estado inovador. Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. Apoio institucional, Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, Seduce e Governo de Goiás, Estado inovador. Rádio Som de Goiás, aqui o som é nosso. radiosomdegoias.com.br. Eu sou Pedro Fernandes e é muito legal estar com você na Rádio Som de Goiás, trazendo as entrevistas semanais dos artistas goianos. E claro, você pode interagir com a gente pelo facebook.com/Rádio Som de Goiás, ou ainda enviar o seu som, agendar uma entrevista, agendar a sua transmissão ao vivo. Pode enviar aí pelo contato @radiosomdegoias.com.br. A